desculpa, estava me esquecendo, às 3 horas, aqueles irmãos que quiserem, aquelas irmãs, nós estaremos aqui às 15 horas, aliás, com portas abertas, joelhos dobrados, buscando a face do Senhor, amém? E pessoas já alcançaram resposta de oração, que foram colocadas aqui na parte com Deus. Que você possa vir também, o Senhor estará aqui conosco, nos ouvindo, toda aquela oração que é feita neste lugar. Quarta-feira, tarde com Deus, quinta-feira, às 19 horas, culto de quinta-feira, gratidão, né? E estudar a palavra. E na sexta-feira, culto de jovens. Que Deus esteja abençoando cada um e que nós tenhamos uma semana de paz e os irmãos possam estar aqui, louvando e agradecendo ao nome do Senhor, amém? Amém. Pastor. Essa palavra do pastor Samuel. Glória a Deus. Assim, antes eu gostaria de chamar as crianças para o culto infantil. Só um minuto, você, por favor. Não tem problema, né? Vai ter vigília aí? Culto marcado. Eu vou aproveitar que o senhor está aqui e pedir que o senhor ore por esses pequenininhos. Vamos orar então pelas crianças. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz seja multiplicada. Quantos estão felizes? Digam amém. Amém. Glória a Deus por isso. Vamos orar pelas crianças? Coloque-se em pé mais uma vez, por favor. Estenda sua mão para cá. Vamos estar orando pelas nossas crianças. Tem mais crianças entrando aqui querendo receber a bênção. Aleluia. Aleluia. Como é que chama esse número aqui? Como é que você chama? Michael? Vamos orar, estenda sua mão. Deus, nós oramos ao Senhor pela vida das nossas crianças. Queremos dedicá-las ao Senhor neste momento, quando vão agora, Senhor, ouvir a Tua palavra. Que a Tua palavra, que é mais penetrante que a espada de 2 gumes, possa, Senhor, adentrar no coração, na vida, na alma, no espírito destas crianças, e que elas possam receber a Tua palavra. Não só recebê-la, mas colocá-la em prática, mas vivê-la, Senhor, no seu dia, que elas possam, Senhor, se dedicarem a Ti, que os planos destas crianças sejam os Teus planos, que os sonhos destas crianças sejam os Teus sonhos, que os projetos destas crianças sejam os Teus projetos, e o Teu nome seja glorificado através da vida delas. Usa, Senhor, as pessoas, irmãs que estarão ministrando a elas, em nome de Jesus é que nós oramos, e a igreja diz? Amém. Amém. Os irmãos podem assentar. Deus abençoe a vocês. Vão na paz. Que bom, meus irmãos. Estou muito feliz de mais uma vez voltar aqui. A única tristeza que eu tenho é que às vezes que eu venho aqui, sou chamado para pregar, o pastor Hermes não está. Para me encontrar ele aqui, eu tenho que vir de surpresa. Eu quero agradecer em nome dele. Escuta sendo transmitida? Está sendo só gravada? Não está sendo transmitido? Tá bom, é bom saber isso, porque eu tenho uma dificuldade com as câmeras, né? Aí eu fico todo meio constrangido assim, esse negócio de falar ao vivo aí, mas eu tenho que falar. Então, se eu quero encontrar o pastor Hermes aqui, família toda, eu tenho que vir de surpresa, como eu vi outro dia, né? Assim, aí, o problema é que eu chego de surpresa nas igrejas e as pessoas não olham para o pastor Samuel, olham para a Convenção Batista. Aí fala assim. Outro dia eu fui numa igreja aí, eu vou preservar o nome da igreja. Cheguei lá, pastor, meu amigo, sentei lá no fundo com a minha esposa, a Eliette, que está me acompanhando aqui. Aliás, ela me acompanha já, dia 17 de outubro agora, só de casamento, nós vamos fazer 40 anos. Glória a Deus por isso. Ela tem me suportado todo esse tempo aí. Tem puxado minha orelha. Lá em casa quem manda sou ela. Lá é. E aí eu cheguei na igreja, sentei lá no fundo com a minha esposa. Aí o pastor me viu lá e foi logo lá me cumprimentar, mas antes de me cumprimentar ele perguntou: se aconteceu alguma coisa, pastor Samuel? Porque convenção chegou na igreja dele. Não é convenção. Às vezes eu saio assim, não é para nada, não é para receber um pouco da palavra de Deus, que nós também precisamos, somos seres humanos e precisamos louvar ao Senhor e ouvir
aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Às vezes até um puxão de orelha que Ele nos dá, né? Temos que ouvir. Estou muito feliz de estar aqui. Eu quero agradecer em nome do pastor Ernest, que não está presente, mas a igreja por essa oportunidade, e sempre que for possível, com certeza eu quero estar aqui junto com vocês. É uma alegria enorme, né? Eu quero, antes de falar, vai ser projetado aí, quero falar exatamente sobre isso aqui. Ao único, a Ele ministramos o louvor. Mas cadê o irmão aqui do violão? Eu queria pedir permissão para usar esse violão aqui, fazer um... Tá, posso usar? Sem problema? Então nós vamos fazer uma oração cantada juntos. Aleluia. Microfone também? Já resolvi. Você vai cantar comigo. Aleluia. Você vai orar comigo. Amém? Eu sei que você conhece. Mais ou menos assim. Canta comigo. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos.
E é exatamente sobre isso que eu quero falar nessa noite. A Ele ministramos o louvor. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, que o cântico que acabamos de entoar, essa oração cantada que acabamos de fazer, está baseada justamente naquilo que o apóstolo Paulo falou em 1 Timóteo, capítulo de número 1, verso 17. Eu projetei aqui o texto, coloquei aqui para nós estarmos lendo juntos. Eu convido você a fazer a leitura ali. Vamos juntos? Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao Deus único, sábio, seja a honra e glória para todos sempre. Amém. Mas tem um outro texto que eu quero que você também acompanhe comigo, Apocalipse 4:11. Veja o que diz o texto, vamos juntos? Digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Amém. Amém. Todos os cantos que nós entoamos aqui hoje, desde o início do culto, aliás, eu cheguei um pouco atrasado porque eu estava na dúvida se era 18 ou 19 horas. Perguntei para o pastor Hermes, e aí, se ele me falou, eu não me lembro, porque ele não me mandou mensagem, ele me ligou. Mas de qualquer forma, eu falei: eu vou sair entre 5h20 e 5h30 de casa, porque se eu chegar lá, eu não chego muito atrasado. Se eu chegar adiantado, o culto começa às 19 horas, então eu cheguei bem. Mas eu acabei chegando aí 15 minutos atrasado. Peço perdão por isso. Mas hoje nós cantamos cânticos, meus irmãos, muito fortes. Nós declaramos coisas aqui nesta noite que de fato são muito impactantes na vida daquele que de fato entregou sua vida a Jesus. Olha o que nós falamos hoje: tudo entregarei. Uma das coisas que nós falamos, e às vezes, meus irmãos, nós entregamos tão pouco ao Senhor. Declaramos que entregamos tudo, mas o Senhor às vezes fica para segundo, terceiro, quarto plano, fica como último recurso. A gente tenta de todas as formas, procura fazer de todos os jeitos, pretende resolver a nossa maneira, mas nós cantamos aqui: tudo entregarei. O salmista diz lá no Salmo 37, verso 5, Davi diz isso: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e olha, tenha certeza que ele vai fazer para você. É por isso que esse canto que nós entoamos agora, ao único, é uma canção que eu sei que você já tem cantado elas tantas vezes, nós cantamos várias vezes nos cultos. Mas, irmãos, não é apenas uma melodia bonita, não é apenas um cântico qualquer, mas é uma confissão de fé. É uma confissão de fé, é um hino de adoração. E esse hino, meus irmãos, ecoa diretamente da palavra de Deus. E veja lá, eu quero pedir, por favor, vamos ao texto anterior. Veja o que diz lá o Timóteo a Paulo: ora. Paulo, tomado de emoção ao falar da graça de Cristo, interrompe aqui o seu raciocínio quando ele está escrevendo a Timóteo, para declarar exatamente isso: ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao Deus único, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Paulo diz isso. Estava escrevendo a Timóteo, estava orientando o pastor Timóteo, um jovem pastor que estava no início do ministério. Uma certa vez eu conversando com um irmão, e esse irmão de idade, um senhor de idade, com muita dificuldade com o seu pastor, um jovem pastor, seu primeiro ministério, foi ordenado, saiu daqui de Cuiabá e foi para o campo missionário, foi lá para a região lá do Médio Araguaia, pastorear uma igreja. Chegou lá, estava tendo algumas dificuldades com o ancião da igreja,
E eu me lembro que eu tive que sentar para mediar essa conversa, uma conversa desgastante, uma conversa desagradável. Mas aí eu falei para o irmão assim: meu irmão, quando você olha para o seu pastor, o que você vê nele? Ele não conseguiu me responder direito. E eu disse para ele: sabe o que eu vejo no seu pastor? Eu vejo um jovem pastor como Timóteo. E Paulo estava orientando Timóteo, estava dando as instruções para Timóteo: olha, ministério pastoral é isso, não é melzinho na chupeta, não é brincadeira, é algo sério. Só que nesse momento de orientação, ele para tudo, ele interrompe o seu raciocínio, ele interrompe as suas orações para fazer uma declaração profunda, para mostrar a Timóteo, para mostrar à igreja do Senhor Jesus, para nos mostrar hoje ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao Deus único, sábio, seja a honra e a glória para todo sempre. Aí quando eu vou para o Apocalipse, capítulo 4, verso 11, o apóstolo João vê nos céus seres celestiais proclamando, e ele transcreve isso, ou escreve isso, descreve o que ele estava vendo. Os seres celestiais proclamando: tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a honra, a glória e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade, diz o apóstolo, elas vieram a existir e foram criadas. Nas suas palavras, ao contemplar o que estava de fato vendo nos céus, na revelação que lhe foi dada, ele vê os seres celestiais adorando ao único que é digno de receber a glória e a honra. É sobre esse Deus, meus irmãos, que nós falamos. É a Ele que cantamos. Eu quero fazer alguns destaques aqui, baseado nesses dois textos, ou nessa canção que entoamos em forma de oração cantada. Eu quero, à luz da Bíblia e dessa canção, destacar aqui algumas verdades, 3 verdades, que nos levam a consagrar todo o nosso ser ao Senhor. Vocês ouviram aqui? Nós precisamos fazer diferença, não é aqui dentro, é lá fora, no nosso trabalho, na nossa casa, na onde estudamos, no nosso dia a dia lá fora. Então vamos lá, 3 destaques. E o primeiro destaque é esse aí: o único digno. O único digno. A letra da oração que cantamos diz, o seu início, ela começa declarando: ao único que é digno de receber a honra, a glória, a força e o poder. Obrigado, meu diabo. Obrigado, diabo. Essa declaração, meus irmãos, nos leva à primeira verdade de tudo aquilo que vamos ouvir hoje. E a primeira verdade é esta: somente Deus é digno. Somente Deus é digno. Repita comigo: somente Deus é digno. Somente Deus é digno. E o apóstolo Paulo, ele não tinha a menor dúvida disso. O apóstolo Paulo, ele tinha toda a certeza, toda a convicção desta verdade. Ele estava absolutamente convicto desta verdade. E é por isso que, no meio das suas orientações ao jovem pastor Timóteo, ele explode em adoração e declara o que nós acabamos de ler. E ele declara, e eu quero reiterar o texto, não precisa voltar o texto não: ao Rei eterno, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Paulo explode em adoração fazendo essa declaração, meus irmãos. A teologia se torna doxologia. Agora não está sendo mais teologia, é uma doxologia. A verdadeira compreensão de Deus
E digo a vocês nesta noite que a verdadeira compreensão de Deus nos leva a adorá-lo. Adorá-lo em todo o tempo, adorá-lo em todo lugar, adorá-lo a qualquer instante. Adoração. E João, o apóstolo João, lá no Apocalipse, nos mostra a mesma coisa. João está mostrando ali que o céu inteiro proclama que o Senhor é digno de receber glória, honra e poder. O céu inteiro. Quando João olha para aquilo que Deus está lhe revelando, ele vê exatamente isso. Os seres celestiais adorando, exaltando, glorificando ao único que é digno de receber. Ali, meus irmãos, não há concorrência, não há outros deuses, não há ídolos, porque só o Senhor é digno, só o Senhor é digno. E essa, meus irmãos, é uma mensagem urgente para nós hoje. O mundo moderno, este mundo que estamos vivendo, este tempo que estamos vivendo, ergue altares a outros deuses. Vocês querem ver? Dinheiro é o Deus que tem dominado o coração de muitas pessoas. E a Bíblia declara que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Só que antes do amor ao dinheiro, veio o estado do ser humano distante de Deus, pecador. Mas o dinheiro tem sido um dos altares neste mundo moderno, um dos outros senhores neste mundo moderno, que tem roubado, que tem tirado a adoração a Deus. O prazer. As pessoas vivem em busca de satisfazer os seus desejos, os seus prazeres. E é por isso que eu disse há pouco, às vezes nós vemos pessoas buscando Deus em último plano. Nós vimos aqui o testemunho da pessoa que foi eletrocutada, teve que perder um braço para reconhecer que o Senhor é o único que é digno de ser adorado, de ser prostrado, de ser exaltado. E de fato, nós não precisamos esperar passar por situações semelhantes a esta para reconhecer que Deus é Deus. Outros senhores erguidos no altar deste mundo moderno, o poder. Mas estamos vivendo um tempo de tanta dificuldade, sobretudo no nosso judiciário. Pessoas se colocando como se fossem verdadeiros donos de tudo. E Deus não fica nem em segundo plano, fica em último lugar. Outro Senhor que tem sido erguido nos altares deste mundo moderno, o sucesso. E, irmãos, o que me espanta, o que me deixa impressionado é que pessoas do nosso meio, pessoas que se dizem cristãs, pessoas que se dizem que entregaram sua vida a Jesus, pessoas no nosso meio estão em busca de sucesso, em busca de fama. Eu vou contar um segredo para vocês aqui, mas é segredo, tá, gente? Vocês não contem para ninguém, por favor. Eu entendo perfeitamente, eu não sou contra. Eu acho que cada um tem que fazer aquilo que de fato foi chamado para fazer. Mas eu fico impressionado. Eu vou usar a expressão que se usa hoje, aqui eu ponho entre aspas, show gospel. Para você contratar um cantor para apresentar músicas cristãs ou gospel, como quer, queiram, cobrando valores absurdos para vir aqui juntar um monte de gente
para louvar. Eu tenho dificuldade com isso. Porque o Evangelho foi recebido, a salvação foi recebida de graça. De graça receber, e de graça vocês devem transmitir. Sucesso. Sucesso. Uma vez encontrei com um desses cantores atuais, no Sinop, no evento que ele foi fazer. Naquela época ele estava no início da carreira dele. Uma pessoa simples. Eu me lembro que eu passei por ele, sabe o que ele estava fazendo? Atrás do lugar onde o palco queria se apresentar, tinha um espaço reservado. A banda estava de um lado assim, e ele estava sozinho do outro lado. A banda estava orando lá daquele lado, uma banda simples, e ele sozinho aqui de joelhos. Eu passei do lado dele, abracei ele, falei: eu tenho orado por sua vida. Um homem de sucesso hoje. Hoje você não consegue chegar perto dele. Hoje ele cobra ainda uns 30 mil reais para vir aqui no Livramento, para poder cantar algumas músicas evangélicas. Outro altar, neste mundo moderno, que tem tirado o foco da adoração a Deus. Mas a igreja, meus irmãos, precisa afirmar com coragem: não são eles os dignos. Só o Senhor é digno. Diga comigo: só o Senhor é digno. Só o Senhor é digno. Nosso culto, meus irmãos, é contracultural. Enquanto o mundo adora os seus ídolos, nós proclamamos ao único que é digno, a Ele ministramos o louvor. Ao único digno. Mas há uma segunda verdade que eu preciso compartilhar com os irmãos. A verdade número 2: o Rei eterno, imortal e invisível. Paulo continua aqui, meus irmãos, a sua declaração em 1 Timóteo 1,17, dizendo exatamente isso. O Rei eterno, imortal e invisível. Aqui nos mostra três atributos de Deus, que é o alicerce da minha e da sua fé, que sustentam a nossa fé. E o primeiro atributo aqui que nós podemos ver de Deus é eterno. Deus é eterno. Ele é eterno. Diferente de nós, que nascemos, que crescemos e que morremos, Deus não tem começo e nem fim. Ele é eterno. Diga: eterno. Deus é eterno. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Isso aqui, meus irmãos, nos traz segurança. Isso aqui nos traz certeza. Isso aqui nos traz esperança. Porque está pautada na minha e na sua fé. Nos traz segurança porque o plano de Deus não muda. Ele é eterno, o mesmo ontem, hoje e eternamente. O plano de Deus não muda. As suas promessas não falham. Interessante que às vezes nós queremos que Deus haja de acordo com a nossa vontade, do nosso jeito. Tudo entregarei, na expectativa de que eu vou pedir e Deus vai fazer. Tem uns outros cantos, vocês cantaram cantos aqui que eu não conheço. Eu tentei cantar aqui, mas eu consegui fazer um pouco de barulho aqui cantando e somar com a voz de vocês. Mas letras profundas, nos colocando diante de Deus, pedindo para que Deus possa de fato se manifestar nos seus planos. Os planos de Deus não são os nossos planos. Os planos de Deus são diferentes dos nossos planos. Isso me faz lembrar, por exemplo, Deus tinha um projeto, tinha um plano, tinha algo especial para Jonas. E diz para Jonas: Jonas, meu filho, vá para Nínive. E Jonas, ele fez ao contrário. Ele pegou um navio e foi para Tarsis.
Mas Deus é Deus. Deus é eterno, imortal, invisível. E sendo eterno, seus planos não mudam. E Deus disse: eu quero você em mim. E Deus levou Jonas para mim. Mas por quê? Jonas não tinha o direito de escolher? Tinha. Mas acontece que os projetos, os planos de Deus eram muito maiores do que o que Jonas tinha para ele, do que os planos que Jonas tinha para ele. Por isso, na sua eternidade, a segurança que nos traz, os planos de Deus não mudam, as suas promessas não falham, a sua graça não se esgota. O segundo atributo que o texto nos mostra, Paulo descreve, ele é imortal. Tudo que conhecemos neste mundo é marcado pela corrupção e pela morte, meus irmãos. Tudo. Mas Deus é incorruptível, não sujeito ao tempo, não vencido pela morte. E em Cristo Jesus, essa vitória se estende até nós. Olha o que a palavra de Deus diz. Eu não coloquei o texto, mas João capítulo 11, verso 25. João capítulo 11, verso 25, Jesus diz o seguinte, palavras do nosso mestre, palavras de Jesus. Ele diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eita glória! Que coisa maravilhosa! Ele é imortal. E a terceiro aspecto aqui dos atributos de Deus que Paulo apresenta, ele é invisível, mas real. O Senhor não pode ser visto com olhos humanos, meus irmãos, mas é experimentado pela fé. Cristo é a imagem visível do Deus invisível. Você quer ver o Senhor? Então comece a viver uma vida intensa de oração e leitura bíblica. Porque só assim você vai, de fato, não só sentir, mas vai sentir de tal forma, vai estar tão sensível à presença de Deus como se você estivesse vendo. É por isso que a música que nós cantamos, ela diz: invisível, mas real. Adorar, meus irmãos, é crer mesmo sem ver, é confiar mesmo sem enxergar. 3 atributos de Deus que Paulo apresenta aqui: imortal, eterno e invisível. Essa aqui, meus irmãos, é a essência da fé. Não precisamos ver para quê? Porque sabemos que Ele é real, porque sabemos que Ele é presente, porque sabemos que Ele atua em nossas vidas. Ele atua na minha vida e na sua. Amém. Ele atua nas nossas vidas. Mas aqui é um terceiro destaque que eu preciso fazer: a resposta da igreja. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Depois de reconhecer quem é Deus, a música que cantamos nos leva à resposta: coroamos a Ti, ó Rei Jesus. No Apocalipse, João descreve aqui que os anciãos lançavam suas coroas diante do trono. Sabe o que isso significa? Significa reconhecimento de que toda a vitória, ela vem de Deus. A coroa, meus irmãos, é símbolo de honra. A coroa é símbolo também de autoridade. Ela é devolvida àquele a quem realmente pertence, ao Senhor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. O apóstolo Paulo, aí eu quero ainda mencioná-lo, escrevendo aos Filipenses capítulo 2, do verso 9 a 11, ele afirma que Deus exaltou a Jesus sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre, toda língua confesse que Ele é o Senhor. E tenha certeza de uma coisa:
Isso vai acontecer plena e completamente no futuro. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Isso vai acontecer no futuro. Mas a igreja já antecipa este dia quando declara: coroamos a ti, ó Rei Jesus. E talvez alguém possa me perguntar: mas pastor Samuel, e como coroamos a Cristo? Igreja, coroamos não apenas com palavras, mas com vida rendida ao Senhor. E o que é uma vida rendida ao Senhor? Uma vida rendida ao Senhor começa por onde eu já falei: uma vida de oração, uma vida de leitura bíblica. Ah, pastor, mas a Bíblia é complicada, eu tenho dificuldade de ler. Aliás, o povo brasileiro, o brasileiro de modo geral, a cultura brasileira, a maioria dos brasileiros não tem o hábito de ler. A maioria não gosta de ler. Né? Normalmente quando pega um livro grosso assim, aí, meu Deus do céu, começa aqui, aí já vê quantas páginas está faltando, vai lá no final, isso próximo nunca acaba. Principalmente quem está fazendo faculdade aí, que tem que ler muito, tem muita dificuldade para ler. Mas o interessante é que o brasileiro nunca leu tanto como nos dias atuais. Porque ele lê mensagem no WhatsApp o tempo todo, lê lá no Messenger do Facebook o tempo todo, lê lá no, nem me lembro como é que chama o negócio lá do Instagram, que tem mensagem lá, lê o tempo todo. Basta o celular dar uma notificação assim, já pega o celular e vai ler. E normalmente a maioria das mensagens são escritas, então ele lê. Mas a Bíblia tem dificuldade de ler. A Bíblia não está em tempo de ler. Então, como é que vamos coroar? Coroamos a ti, ó Rei de Deus. Como é que vamos coroar se nós não queremos ouvir a voz de Deus através da sua palavra? Muitas pessoas querem ouvir a voz de Deus de maneira audível, ou seja, que Deus fale: ô Samuel, como fez lá com Samuel, profeta Eli, lá no livro de Reis. Mas Deus fala através da sua palavra. Quando você lê, existem aí muitos planos de leitura bíblica, gente. Fácil. Você que tem a Bíblia no seu celular, tenha certeza que esse aplicativo da Bíblia que você tem um plano de leitura. Esse ano eu já li a Bíblia inteirinha no plano de leitura do meu aplicativo. E já vou começar a ler de novo. Porque a leitura bíblica não pode parar. Se eu quero coroar ao Rei Jesus, eu tenho que ler a Bíblia. Se eu quero coroar o Rei Jesus, eu tenho que orar. Eu tenho que viver isso. Se eu quero coroar o Rei Jesus, quando cantamos isso, coroamos a ti, ó Rei Jesus. Se eu quero coroar o Rei Jesus, eu tenho que dar bom testemunho lá no Livramento. Porque Livramento é uma cidade pequena, e qualquer coisa que acontece, todo mundo fica sabendo. E quando ficar sabendo, tem que ir falar: gente, que impressionante, rapaz, esse negócio de ser crente é bom, né? Aconteceu com o irmão lá da igreja batista, da primeira igreja batista. Nós não podemos ouvir, é que muitas pessoas dizem por aí: olha aí, ó, tá vendo? E ainda diz que é crente. Como é que você está coroando o Rei Jesus desse jeito? Não está, não consegue. Coroamos ao Rei Jesus não com palavras, mas com vida rendida ao Senhor. E uma vida rendida ao Senhor é uma luz que brilha no meio das trevas. Uma vida rendida ao Senhor
é aquela que quando abre a sua boca, o Espírito Santo começa a colocar palavras na sua boca, e ela fala daquilo que Deus de fato tem feito através de Jesus Cristo. Uma vida rendida ao Senhor, ela não mede esforços para ler a palavra de Deus, ela não mede esforços para orar. E você quer ver uma coisa? A maioria das igrejas, eu fui pastor de igreja local durante algum tempo, até 2010, de 94 a 2010. Você marcava uma vigília de oração. Eu não vou dizer que vinha um gato pingado, porque crente não é gato pingado, tá, gente? Mas vinha uma meia dúzia de irmãos da igreja, uma igreja com 100 e poucos membros, não vinha às vezes 10 para a vigília. É oração. Você marcava a oração 6 horas da manhã, das 6 às 7, ou das 6 da tarde às 7 da noite. Vinha um grupo pequeno, e por vezes, às vezes foi eu e minha esposa só para a igreja orar. Uma vida rendida ao Senhor, ela ora, ela tem prazer em orar. Coroamos ao Rei Jesus com uma vida rendida a Ele. Uma vida rendida a Ele. E aí, a igreja vai fazer um churrasco. Quando anuncia que vai ter churrasco, 0% na igreja, aparece crente até pelo berro do boi, que ainda vai ser louco. A igreja enche. Vem todo mundo. Vai para orar. Para orar. Devia ser o contrário. Devia vir menos para o churrasco e um grupo forte para as orações. Vocês querem ver essa igreja cheia? Vocês querem usar aquele terreno para construir um templo maior? É Bíblia, oração, testemunho daquilo que de fato vocês são. Mas a música continua. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Esse é o chamado da igreja. Viver de tal forma que Cristo reina em cada área da nossa existência. Nossos pensamentos. Gente, o que as redes sociais têm feito nós temos pensamentos que não agradam o coração de Deus, não está escrito. Eu fico impressionado. Gente batendo boca em grupo de WhatsApp. Crente, gente não, crente, brigando no Facebook. Gente, pelo amor de Deus, uma vida rendida ao Senhor não tem uma postura como essa. Nossos pensamentos, nossos sentimentos, a Bíblia, a palavra de Deus nos diz que nós devemos amar até os nossos amigos, não, os nossos inimigos. Ao invés de falarmos mal da pessoa que nos fez mal, nós temos que orar por elas, nós temos que abençoar essas pessoas, nós temos que perdoá-la antes que ela peça perdão. 70 vezes 7, não foi isso que Jesus disse ao discípulo? Mas tem crente que guarda rancor, guarda mágoa, raiz de amargura. Como é que vai coroar Cristo com um coração cheio de mágoa? Nossas escolhas. Pergunte aí para você, não para a pessoa que está ao seu lado, para você mesmo. As suas escolhas, as minhas escolhas. Pergunte assim, Samuel, você fala aí, Maria, João, seu nome. As minhas escolhas têm sido escolhas que agradam o coração de Deus? As minhas escolhas, quando eu estou sozinho, ninguém está me vendo, eu estou num lugar onde ninguém sabe, ninguém me conhece, tem sido escolhas que agradam o coração de Deus ou escolhas que entristecem o coração de Deus? Nossos relacionamentos, nós conseguimos amar de fato aquelas pessoas que nos fazem ou nos querem o mal? No trabalho, finanças, eu tenho que administrar as minhas finanças de maneira que agrade o coração de Deus. Não adianta entregar o dízimo aqui
achando que vão entregar o dízimo agora, mas contas vão ser todas pagas, se eu não souber administrar o que Deus tem colocado na minha mão. O dízimo não garante pagamento de nada. O dízimo é uma prática em que você está reconhecendo que Deus é dono de todas as coisas, Senhor de todas as coisas, foi Ele que te deu, e você está devolvendo 10% ou 10% daquilo que Ele te deu. Amém, ponto. Agora você tem que administrar, o restante fica com você. Como é que anda o seu cartão de crédito? Está no limite? Essa semana minha esposa veio perguntar para mim: e aí, como é que está o seu cartão de crédito? Graças a Deus, a gente está tranquilo, está tudo paguinho, direitinho, sem problema nenhum. Né? No trabalho, no ministério, vamos pensar agora aqui dentro, você que ministra de alguma forma. O ministro não é só aquele que vem aqui conduzir a igreja para cantar, não. O ministro é aquele que está lá ministrando para as crianças, aquele que está lá na portaria recebendo as pessoas que chegam. Como é que está o seu ministério na igreja? A pergunta que fica, e eu já caminho para o final, é: quem ocupa o trono do meu coração? É o eu, com os meus desejos e vontades, ou é Cristo, o Rei eterno, a quem entreguei a minha coroa? Quem ocupa o trono do meu coração? Quero concluir, meus irmãos. A música e a palavra nos ensinam: só o Senhor é digno. Ele é eterno, imortal e invisível, mas real. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. E a nossa resposta como igreja deve ser uma vida de adoração, porque coroar Jesus todos os dias, em cada atitude, em cada decisão, em cada entrega, é de fato uma postura de que entregou sua vida a Jesus e se rendeu a Ele completamente. A nossa resposta deve ser uma vida de oração. E coroar Jesus com as nossas atitudes, com as nossas decisões e com as nossas entregas, faz parte. E eu termino fazendo um convite simples, mas profundo. Retire do trono do seu coração qualquer ídolo. Qualquer ídolo. Às vezes nós achamos que ídolo só que as imagens que a gente olha por aí. Não. O ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na minha vida. Então retire do seu coração qualquer ídolo. Coloque aos pés de Jesus a sua coroa, seus planos, seus sonhos, seus direitos, seu tudo diante de Deus. E declare, não apenas cantando, mas vivendo. Viva isso na prática. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Consagramos, olha que nós oramos aqui, cantamos. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Que eu e você tenhamos de fato essa postura e nos coloquemos diante de Deus em consagração. Não adianta dizer que estamos consagrando. Eu vejo muita gente fazendo jejum de alimento, de rede social. É louvável, muito bom, mas com mágoa no coração, raiz de amargura, não perdoa, nada disso tem valor e não serve para nada. Se você de fato não consagrar todo o seu ser ao Senhor. Curva a sua cabeça mais uma vez, vamos orar. Deus, nós oramos a Ti, tributamos ao Senhor a honra, a glória, o louvor, a adoração, e nos perdoa, Senhor.
porque eu percebo que poderíamos ir muito além do que aonde já fomos quando consagramos todo o nosso ser ao Senhor. Naquilo que nós não conseguimos fazer, que o Senhor nos ajude. Naquilo que nós não conseguimos realizar, para que o Teu nome seja glorificado, que o Senhor nos ajude. Deus, dá-nos sede da Tua palavra, dá-nos, ó Deus, vontade de estarmos diante do Senhor em oração, de fato consagrarmos as nossas vidas ao Senhor completamente, que sejamos uma luz, ó Deus, aqui em Livramento, brilhando, Senhor, de maneira que as pessoas olhem para as nossas vidas e possam ver pessoas diferentes, pessoas que de fato têm feito a diferença. Ensina-nos a amar os nossos inimigos. Pai, nós queremos viver aquilo que acabamos de cantar, consagramos todo o nosso ser a Ti. Nos ajude, Senhor, a fazer isso, de maneira que isso seja prático, de maneira que isso seja real na minha vida e na vida dos meus irmãos. Obrigado, Deus, por esta noite. Receba a nossa adoração, o nosso louvor. Nós oramos agradecidos e oramos no nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Deus nos abençoe. Eu devolvo a palavra aqui de direito. Amém. Posso continuar pregando então? Se for para continuar, eu vou embora. Amém. Que Deus abençoe, pastor. Palavra abençoada para nós, né, irmãos? Que nós possamos ter uma semana na presença do Senhor, como nós já vimos, como Ele falou. Vamos orar mais. Esse tempo estará essa semana de portas abertas para nos receber, para a gente estar orando, né? E o cafezinho lá atrás, né? Nós temos. Então vamos, depois de sairmos daqui, saindo dali, em nome de Jesus, estamos despedidos, né?